Olá, o programa Conversa no Memorial desta semana tem a satisfação de receber duas mulheres, a visita de duas mulheres, a deputada Ana Maria Cavalcante e a nossa colega que vai nos ajudar aqui nessa conversa, nesse bate-papo, Juliana Selle. Seja bem-vinda, deputada, a esta casa. Já conhecia o memorial do Legislativo Potiguar? Sim, eu vim para a inauguração do memorial. Eu achei um trabalho excelente. Era o que nós precisávamos para que realmente a memória dessa casa não fosse esquecida. Que ela já tem passado por aqui muitos nomes importantes e que tem contribuído para o crescimento do Rio Grande do Norte. Então, um memorial desse porte, com essa qualidade, eu acho que poucas assembleias têm. E este trabalho continua, né? Este programa, esta conversa aqui no Memorial, é uma parceria do Memorial com a TV Assembleia, que abriu esta janela para que colhêssemos o testemunho oral de 72 ex-deputados estaduais. E alguns foram para Brasília, né? Ainda não passaram aqui, mas serão convidados nossos nas próximas edições. E a deputada é a primeira mulher desta série de entrevistas que começamos no mês anterior. Mais uma vez, seja bem-vinda. Agora eu queria falar de Ana Maria, a mãe de 5 filhos, neta, avó de 11 netos, 3 netas, um bisneto já. Ana Maria fez o caminho de Santa Cruz, do Inharé, para cá. Para cá, exatamente. Eu vim para aqui, eu tinha 9 anos quando cheguei em Natal. Nós vimos para cá, a família veio, a dificuldade da família muito grande, meu pai estava em dificuldade, a parte política já interferia. Ele humilde, veio para Natal. Logo depois, meu pai faleceu. Então, nós ficamos aqui até mais ou menos quando eu estava com 11 anos. A minha irmã, já tinha uma irmã casada, eu tinha 7 irmãos. Já tinha uma casada e a segunda, na linha, casou em seguida. Meus 4 irmãos ficaram trabalhando aqui e minha mãe, como ficou viúva, era daquela época que a mulher o marido era o provedor. E ela nunca saiu para comprar nada, tudo era meu pai. E ela disse, eu não fico aqui, eu vou para Santa Cruz. Aí nós voltamos, eu voltei para morar com minha mãe. Então eu fiquei, com 12 anos, eu era quem dava todo apoio a ela. Vinha para Natal sozinha nessa época, porque a gente tinha o transporte coletivo que era familiar praticamente. Eram os motoristas do interior, que já vinham trazer a gente e deixava na porta. Então eu vinha, meus irmãos faziam toda a mercearia, mandavam para a mamãe, que eles ficaram segurando. Quando eu estava com 14 anos, 14 anos, aí já querendo ir para as festas, e ela disse, não vai para a festa sozinha, eu não vou para clube, você não vai. Outros tempos, Chamou meus irmãos, vamos para Natal, que vocês têm que ir com Ana Maria. Ela não vai só, não vai com o vizinho, vai com vocês. Então, minha felicidade é que meu irmão era mais velho do que eu, mas o mais novo dos homens, que eu sou a caçula de todos, família muito antiga. Então, ele gostava de festa, ele gostava de dançar e me levava para as festas. Então, para mim, foi muito bom. Só que aqui o período foi muito curto. Eu estudei no Ateneu, estudei no Ginásio São Luís. Depois, quando a gente estava no 3º ano do Ginásio São Luís, eu tinha até uma bolsa de estudo da Prefeitura de Santa Cruz,
mas Monsenhor Emar não suportou a turma mista. Era a primeira turma mista de ginásio. Isso faz um bom tempo. Aí voltamos para Ateneu. Voltamos para Ateneu, mas justamente nessa época eu já estava namorando para casar. E casei aos 18 anos. Casei aos 18 anos, terminei o ginásio. E com 19 anos eu já fui mãe do primeiro filho. No outro ano nasceu o segundo. 1 ano e 8 meses depois o terceiro. Era uma turma pequena. E eu tentava voltar a estudar. Meu marido também, ele era militar naquela época. Era praça de pré. Nós casamos, naquela época nós casávamos. Ninguém esperava que tivesse uma vida estabilizada. Hoje, como todo mundo, preparado, era tudo muito simples. E aí ele deixou o exército e foi para o serviço público. Eu já estava com 18 anos, eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar em 1960. Não era um contrato, naquela época era contrato aleatório mesmo, era contrato por tempo determinado. Quando terminou o ano, abriu um concurso. Esse concurso era mais para regularizar a situação de muita gente que estava inteirinho. E eu me lembro que na repartição, Marluce Cambuim Coutinho olhou para mim e disse, você vai ficar, tinha terminado meu contrato. Ela disse, você faça concurso. Aí eu disse, faça. Aí eu resolvi fazer, comecei a estudar para o concurso. Concurso de? Concurso de agente administrativo, na época era oficial administrativo. Aí fui para o concurso estudando, me lembro que tinham as aulas no Palácio, que davam as aulas para o concurso. Eu assisti às aulas também e fiz a prova e passei. Palácio João Maranhão. Aqui no Palácio do Governo. Sim, no Palácio do Governo. Era na parte interna, era meu Deus, deixa eu lembrar. Era dado aulas para todo mundo. Então todo mundo ia assistir às aulas. Já preparando para o concurso, porque tinha muita gente que precisava passar, que era interino. Mas aí eu passei, fui nomeada e fiquei na Secretaria de Tributação. Na época era a Secretaria da Fazenda, de Finanças, Fazenda. Do Estado. Aí fui para Santa Cruz porque estava muito cansada com 3 filhos, com dificuldade de empregada, de tudo. E tem mais. Na minha casa, com 25 dias de casada, chegou o primeiro sobrinho para morar, para estudar. Eu recém-casada, sem saber. É o caminho natural das pessoas que migram para a capital, exatamente, né? A família, vai acolhendo a família. Passaram na minha casa 7, conta de mentiroso, mas 7 sobrinhos. E sobrinhos do meu marido, Cassimiro. Mas era como se fossem meus sobrinhos. E saíram 3, formados 2 médicos. Saiu uma professora e outros casaram lá em casa. Então eu estava muito cansada nessa época, fui para Santa Cruz. Até Cassimiro disse, não, vamos para Mossoró. Eu disse, não, vou não. Mossoró é uma cidade, para mim é uma capital. Eu não conheço ninguém. Disse, para Itaúdo não tem estrada, na época não tem estrada. E naquela época eu Quero voltar para minha raiz. Aí eu disse, vamos para Santa Cruz, porque quando chegar lá, eu mando buscar lá na mercearia. Digamos que mande feijão. Diga no açougue, diga que mande para mim tantos quilos de carne. Então eu tenho quem faça isso para mim. Foi a minha felicidade, porque quando eu fui para lá, aí encontrei uma empregada que tinha sido da casa da minha mãe. Ela menina na casa da minha mãe. Era assim, quando eu vi Esther, ela era uma preta muito querida, e ela dizia assim, eu não gosto de trabalhar aqui em Santa Cruz, só gosto de trabalhar em Natal. Mas, como a senhora é filha de minha madrinha Lídia, eu vou ficar. Olhe, era de uma presteza maravilhosa. Foi quem me ajudou com as crianças, com tudo. Aí, era justamente isso. Eu viajava para Natal, o menino tinha doente. Ela ia lá em doutor Apruniano, que é Apruniano, amigo de infância da gente. Aí ela foi babá também deles. Aí chegava e dizia, doutor Apruniano, consulta os meninos que Dona Ana está em Natal.
Aí a Pruniano consultava, explicava tudo, ela ia na farmácia do pai de Aproniano. Chegava lá e dizia, pronto, está aqui, eu quero a receita, dona Natália Natal, quando eu chegar ela paga. Então, a coisa para mim facilitou. Aí eu vim para Natal, eu ajudei a criar o CNC, Escolas da Comunidade em Santa Cruz. E eu já tinha terminado o ginásio, fui fazer o curso técnico. Segundo de Oliveira também participava Participava, no início. Eu fui uma das pessoas pioneiras também. Foi secretária de Educação do governo das escolas da comunidade. Então, eu comecei a fazer o curso técnico. E Cassimiro tinha o 2º ano técnico. Tinha deixado de estudar. Porque na época que ele estudava, estava no exército e era o período da Revolução. Havia prontidão, ele tinha que deixar as aulas. Aí terminou esse problema todo. Aí, quando eu passei do 1º para o 2º, ele disse, você está levando a sério, editor? Você não vai não, sua turma está formada. Eu disse, vou. Ele é mais estudioso do que eu quando ele está. Ele é muito organizado. Então, nós fizemos. Quando eu vi que estava no 2º ano, que estava empolgado, eu digo, agora vamos para Natal, para fazer o pré. Aí voltamos para Natal. Aqui foi fazer o pré, mas foi tempo que eu engravidei e eu não tinha condições de fazer o pré. Eu pensava, ou medicina ou direito. Aí eu vi que medicina não dava, que eu estava fazendo o técnico. Como o Cassimiro tinha o 2º ano científico também, e tinha o técnico, ele continuou. Nós terminamos o curso técnico no 7 de setembro e ele foi fazer o pré. E eu não fiz. Aí eu me inscrevi para Direito. Escrevi para Direito, ele até me inscreveu em Filosofia. Eu digo, não vou fazer, eu vou fazer só... Naquela época a gente fazia, você podia fazer 2, 3 vestibulares, porque eram dias diferentes. Foi a primeira tentativa do unificado, foi quando teve a prova de conhecimentos gerais era unificada. Então, o que aconteceu? Quando foi na véspera do vestibular, eu tinha ido para o interior para deixar os meninos para voltar de Itaú. A minha filha estava com 4 meses, aí ela adoeceu e morreu na véspera do vestibular, de meningite. Para mim foi um momento doloroso, eu não queria mais fazer nada. Aí meu sogro tinha vindo comigo, minha sogra, e pediu, Ana, vá fazer o vestibular, porque se você não for... Ele chamava o Netinho com Cassimiro, Netinho não vai. Ele tinha estudado, tinha feito pré, tinha o grupo, eu não estava tão preparada. Aí eu, não vou, vá. Aí eu fui com a intenção de ir para a faculdade, de lá sair. Aí foi um cunhado meu comigo para que eu não saísse. E eu fui fazer o vestibular. E eu me lembro que na hora do vestibular, eu estava tão abatida que eu acho que eles estavam pensando que era nervosismo do vestibular. Então, eu me lembro que chegou o texto de inglês, a gente tinha direito a levar o dicionário à época. Porque naquela época não havia curso de inglês, só tinha o Esquibel e nem todo mundo podia assistir. Não havia audiovisual, então a gente tinha o inglês do ginásio, praticamente isso. Aí chegou a prova de inglês, eu botei assim, eu estava sem dicionário, levei um dicionário de bolso, pequenininho. E chegou a prova, a redação. E demorou, porque a segunda parte da prova, que era de conhecimentos gerais, estava passando, rodando aí. Demorou a chegar. Aí eu fiz, me lembro demais, o tema era meios de comunicação em massa. Rádio, cinema, televisão, os transplantes e a era da tecnologia. Eu escolhi os meios de comunicação em massa. Então, aí comecei a falar, mas muito desinteressada. Obrigado pela parte que nos toca, né? Exatamente. Extremamente atual. Comecei a falar, então chegava o produtor, tá bem, eu estou bem. A demora do coisa me facilitou. Aí eu comecei na tradução. Quando eu peguei o dicionário, a primeira frase que comecei, quando eu vi a frase, estava
Só faltava botar na ordem direta. No rascunho eu já tinha feito. Aí eu traduzi, aí me deu aquele ânimo, sabe? Me deu o ânimo. Você acreditou que chegava? Foi, aí quando chegou a segunda parte, eu só fiz botar embaixo, voltei para a redação e complementei, falei sobre o rádio. Muito mais sobre o rádio. Como um meio de comunicação mais acessível às camadas populares. Até hoje. Até hoje. Realmente foi, alavancou tudo. Foi o rádio. Antes havia o telefone ali, mas o rádio realmente como meio de comunicação até hoje é um dos mais importantes. Você em toda parte do mundo você recebe a informação. E graças a você, jornalista, que a gente tem essa mobilidade desse conhecimento, essa cultura hoje em dia, graças justamente a quem se dedicou ao jornalismo. Deputada, Aloísia, eu vou aqui fazer minha pergunta, tá? Como mulher Fica à mesmo, vontade, fica à vontade. Eu posso, né? Você contou aí uma história da sua vida, né? Antes de fazer o vestibular, sofreu aí muito, né? Por ser mãe e ter perdido um filho. Nessa época era ainda mais difícil essa mulher multitarefas. Eu tô achando assim incrível esse seu lado, né? Porque nessa época a mulher escolhia só cuidar do filho, dos filhos, do esposo, e a senhora realmente aí quis entrar no mercado de trabalho, quis trabalhar, quis ter uma profissão. Era extremamente diferente isso para a época. Não era escolha, era o que caía à nossa mão. Eu tive a felicidade apesar de ser de um lar que tinha mais homens do que mulher, mas fui criada, meus irmãos mais velhos do que eu, 6 anos, 2, no interior se fazia assim, o mais velho tomava conta do mais novo, casa de muita gente, então eu fui com esses 2 irmãos, então acho que foi isso que me libertou muito. Porque eu era muito livre em Santa Cruz. Quem sabe diz que eu era das meninas mais levadas de Santa Cruz. Então, tive uma infância assim, muito livre de brincar, de correr, de pular, de na rua jogar biloca, com bola de gude com os meninos, de brigar com os meninos também. Aprendi a brigar com meus irmãos. Então, essas coisas, acho que isso me deu força. Porque na minha época não havia jardim da infância, não havia nada, a pedagogia era bem diferente. Então, para mim nunca foi muito desafio, eu nunca tive o problema de enfrentar as coisas, não. Porque a minha vida tem sido sempre acidente. As coisas vêm e acontecem e eu saio digerindo. Eu me habituei a isso. Nunca tive primeiro porque de um lar pobre, fiquei sem pai muito cedo. Meus irmãos que mantinham a casa, maravilhosos eles, todos eles. E eu tive que ir fazendo as coisas. Aí caso com a pessoa que também nesse ponto foi muito importante para mim. Hoje nós estamos separadas, a vida dá isso, mas somos amigos. Mas Cassimiro nunca tolheu meus movimentos. Sempre apoiou tudo que eu fazia. Um depoimento emocionante da deputada, né? Uma pessoa que construiu a sua vida, soube construir, mas vamos fazer um pequeno intervalo e a gente retorna com a advogada Ana Maria Cavalcante. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima.
A Rede Cegonha é mais que um conjunto de ações de atenção à saúde de mulheres e seus bebês. É uma maneira do Brasil dizer: bem-vinda, Ana. Bem-vindo, Bernardo. Bem-vinda, Bia. Com um pré-natal de qualidade, parto humanizado, mais acolhimento e atenção à mãe e ao bebê, a Rede Cegonha ajudou a reduzir em 21% as mortes maternas no último ano. Informe-se sobre a Rede Cegonha em uma unidade de saúde ou ligue 136. Estamos retomando a nossa conversa no Memorial com a deputada Ana Maria Cavalcante. Deputada, quem ou o que levou a senhora à política? A política, a militância, até chegar aqui na Assembleia? Olha, foi um acidente de percurso na minha vida. Eu nunca pretendi ser candidata a cargo nenhum, nem acompanhar político nenhum. Até porque eu vi meu pai sofrer muito de política e eu não queria. Mas, à época, eu trabalhava com o doutor Lavoisier, eu era secretária particular do Lavoisier. E filiou-se ao partido? Estava filiada ao partido. E veio a campanha política, aí na véspera da convenção do partido, eu estava em casa, mandaram me chamar. Aí não havia ainda cota, mas os partidos tentavam recrutar as mulheres, né? Não havia cota nenhuma. Aí mandaram me chamar. Eu fui pensando que era algum trabalho. Quando cheguei, era para ser candidata a deputado federal. Era pela Arena? Era pelo PDS já, né? PDS, 82. Zé Agripino era candidato a governador. Aí eu disse que não ia, não. Eu não tinha tradição política, eu não tinha nenhum reduto eleitoral. Não teve nenhum político na sua família? Não. Ia para longe, mas da minha família mesmo, não. Meus irmãos, meu pai era político do interior de apoiar outra facção. Apoiava os Ferreira de Souza na época, participava, mas não era candidato, nunca O seu foi. Farias, desculpe interrompê-la, o seu Farias vem lá da Paraíba. Vem da Paraíba, vem de Picuí. É o tronco, é de Picuí, mas foi para Santa Cruz e a parte da minha mãe, que é Gonçalves Ramos, é também um pouco da Paraíba. Muita gente de Santa Cruz vem de Araruna, Teodorico nasceu em Araruna, porque era tudo muito misturado. Mas os fundadores de Santa Cruz, Lourenço da Rocha, que Lourenço é nome próprio, não é família, era justamente um tronco dos Farias. Isso bem antigo, que a família é muito antiga. A família, se minha mãe fosse viva... Existiam os Farias lá em Pernambuco, os mineiros, né? Sim. E o da Paraíba eram agropecuaristas. Que eu acho que no final, se puxar tudinho, é um tronco só. Coisa. Veio uma parte veio para o Rio Grande do Norte, outra parte foi para Paraíba, Pernambuco. Então, eu acho que as famílias de Santa Cruz, as famílias mais antigas, elas são interligadas. Papai era primo segundo de mamãe. Então, há um casamento muito na família. Tinha família que casava primo legítimo e era assim. O núcleo era bem pequeno. Sim, em 82 a senhora foi à luta. Em 82 me chamaram, eu vou, não vou, eu não quero, eu não tenho condições. Olha, eu não estava preparada para coisíssima nenhuma. A minha vida simples, a vida de funcionária pública. A senhora tinha quantos anos nessa época? 48 anos. Nunca tinha subido num palanque. A primeira vez que eu subi no palanque foi justamente quando a gente foi para o interior, lá em Jucurutu, eu acompanhando a comitiva do governador, atrasou muito. O deputado Nelson Queiroz, na hora angustiado, botava todo mundo para falar e me botou para falar também. Foi a primeira vez que eu subi no palanque, lembro disso. Mas você já era advogada, não é? Já advogada. Mas uma coisa é estar na tribuna, outra coisa é o palanque. O palanque você está exposto, é uma vitrine muito forte. Mas valeu o teste de Jucurutu? Valeu muito, valeu. Então, aí terminou, eu disse, olha, não dá certo. Iberê Ferreira de Souza, que já faleceu,
que é de Santa Cruz também, adorava Santa Cruz. Iberê é candidato a deputado federal. Vai atrapalhar, porque de qualquer maneira eu tirava voto em Santa Cruz. De qualquer maneira, tirava. Eu era muito conhecida em Santa Cruz. E tinha um Nessa trabalho. Época, Iberê do MDB, né? MDB. E em Santa Cruz eu tinha feito um trabalho muito grande na época da enchente. Quando houve a enchente em 81, 1º de abril de 81, era do governador. E com 48 horas eu fui a Santa Cruz. E foi um momento muito difícil aquele. Foi um momento muito difícil. O governo Lavoisier Maia deu uma contribuição fabulosa, fez um trabalho excelente. Então, quando eu cheguei em Santa Cruz, eu pedi, deixa eu ir para Santa Cruz, que eu já não suportava mais de saber do que estava acontecendo. Quando sobrevoou, parecia um filme de guerra. Eu desci em Currais Novos, que a gente não podia descer, já passei em Campo Redondo, vi a situação, fui lá onde o pessoal estava desamparado. Cheguei em Santa Cruz, quando eu cheguei em Santa Cruz, que eu cheguei na casa que eu morei, estava só o chão. Eu chorei muito, aí fui lá no Paraíso, que é um bairro distante, que é do outro lado do rio. Para a gente subir na ponta, a gente subia numa escada. Aí fui para lá, quando eu chego no Paraíso, tá as pessoas de Santa Cruz, as senhoras, os homens que estavam dando assistência, estavam exaustos. Aí eu fui chegando, me lembro que uma das meninas chegou para mim e disse: Ana, a gente não aguenta mais. E a multidão na rua, muita gente na rua. Eu disse: o que é isso? É porque eles sabem que chegou aqui umas cestas básicas e estão querendo. Aí foi quando eu tive que... Eu digo, peraí, aí comecei a conversar, vi uma senhorinha que estava lá, que era empregada na casa de uma amiga minha um tempo, aí eu disse: Maria, a senhora está fazendo o que aqui? Que a sua casa é lá nas Três Bocas, isso eu conheço tudo, né? O rio não foi lá, não, o rio não subiu para as Três Bocas, não. Não, dona Ana, eu disse: está fazendo o que aqui? Atrás de uma feirinha. Aí eu vi que estava a população que não tinha sido atingida, atrapalhando o trabalho. Aí foi outro discurso que eu fiz. Aí eu comecei a conversar com eles e fiz um apelo que voltasse para suas casas. Porque eles tinham pelo menos o resto da feira do sábado. E tinham uma telha para se abrigar. Tinha um teto. Tinha um teto para se abrigar. E ali a gente estava com homens e mulheres com a roupa do corpo ainda úmida, e não tinham nem o que comer. Então, que eles fossem para suas casas, não tinha nem água nem teto. E quando terminasse, eu iria lá onde eles estavam, fazer um trabalho com eles. Mas agora não. Ninguém era tão pobre que não pudesse ajudar o outro. Então, isso aí tocou bem próximo. Estava nascendo a deputada. Tava. Né? Aí saíram com... Eu me emociono até hoje. Eu me lembro que saíram com um saquinho debaixo do braço e saíram. Eu disse: agora vamos trabalhar. Aí comecei a trabalhar com todo mundo, fui organizar, que já estavam cansados, fui organizar todo o sistema de atendimento. Foi quando eu liguei para a Vilma Maia, na época, hoje Vilma Faria. Secretária de Bem-Estar, não? Não era secretária, não, era só a esposa do governador. Primeira-dama. Primeira-dama. Eu trabalhava eu dava muito Ela foi apoio. secretária lá de Zé Agripino. Foi, mas ainda não era secretária. Isso. Então, eu sempre com ela, a gente fazia alguns trabalhos sociais. Aí eu disse para ela: lança uma campanha pedindo ao povo, pega aí o que for de jornalista, faça uma campanha pedindo contribuição para a gente chegar aqui. Aí foi deflagrada a campanha. Eu me lembro que chegou em Santa Cruz a Luiz Alves, o governador Luiz Alves, com a Cabugi. Aí eu já estava dando assistência ao pessoal que estava nas barracas. Aí eu peguei o microfone da Cabugi também, fiz um apelo muito grande. Eu falei mais do que eu devia, eu acho que ele queria. Então, daí foi um trabalho grande que nós fizemos. Aí eu passei 13 dias e 13 noites. A gente ia dormir 3 horas da manhã, levantava às 5. Foi quando o Natal ficou sem energia. Isso. Meus filhos foram para lá.
Aí eu juntei, os jovens trabalhavam, faziam tudo isso. Quando os colchões chegavam, a gente ia deixar nas barracas. Fazia pena você ver. Chegava uma mulher grávida, sentada numa cadeira de balanço. Aí um homem deitado, um jovem deitado numa mesa, a metade do corpo do lado de fora, outro deitado no coisa. Então, tudo isso aconteceu. E lá vem, acho que vira esse meu movimento, e daí lembraram dessa parte política. Saiu o candidato no outro dia. Que tinha ali uma política E ela precisava somar para a legenda, né? Precisava somar para a legenda. Eu disse E que ia ela foi atrapalhar Iberê, e atrapalhou Iberê. Iberê ficou na segunda suplência, na primeira suplência por poucos votos. Mas não foi culpa minha, não. Foi culpa do sistema mesmo. Eu disse, ele disse para mim, vai se eleger eu nem você. Eu digo, exatamente, eu não queria isso. No dia do lançamento da campanha, eu estava anestesiada. Foi o momento mais difícil que eu enfrentei. Porque eu sabia que ia enfrentar uma campanha e eu não queria também ser papel que eu vi outras situações de pessoas que ficaram com seu nome manchado porque não tiveram um bom desempenho na campanha. Nesse ponto a gente está dizendo que ninguém tem vaidade e é besteira. Todos nós somos vaidosos. Política é paixão também. Nós somos vaidosos. Ninguém gosta de insucesso. Não é verdade? Ninguém gosta. Você quer fazer alguma coisa, você quer fazer bem feito. Como é que a senhora ia voltar para casa, né? Com poucos votos. Aí Botou o pé na estrada. Botei o pé na estrada e sem nada. Seu Pitão em Mossoró, que na época da campanha da enchente, levou um caminhão de donativos da maçonaria para Santa Cruz. E me conheceu, quando ele era muito amigo do doutor Lavoisier, me conheceu. Montou um carro de som para mim. Eu arranjei uma Kombi e um carro de som. Os primeiros dias eu saía dirigindo, eu e Cassimiro, nós saímos dirigindo o nosso carro pessoal e o carro de som acompanhando. E comecei a fazer comícios. A primeira vez que eu fui para o Palanque, aí foi na Praça Pedro Velho, o lançamento, aí me botaram para falar. Aí eu falei, me lembro que Zé Agripino olhou e disse, ela fala bem. Bom, isso candidata a deputada federal. Federal. A primeira mulher candidata. A primeira mulher candidata a deputada federal. Sem apoio de ninguém. Não tinha apoio, não. E sem família. E sem família de tradição política. Aí Itaú era a terra do meu marido, aí lá tinham apoio, porque eram familiares. Aí eu fui conseguindo apoios, mas não tinha prefeitura comigo, não tinha nada. E teve quantos votos? 24 mil, quase 25 mil votos. Foi bom, né, Luiz? A Genô Maria se elegeu com 25. Isso. Nessa época, quanto da legenda. A legenda. Para quem não tinha apoio de nada, 24 mil votos é muita Foi uma vitória, eu já estava mandando parar, eu disse, não vou parar, não. A Genô vinha de uma vitória maiúscula em 74, para o Senado, né, e depois... Na renovação do mandato, ele preferiu ir para a Câmara, onde ele já tinha tido essa experiência. Aí veio a campanha de 86, né? Eleição de Geraldo Mello. Eleição de Geraldo Mello. Aí você já estava no PMDB? Aí eu já passei para o PMDB. Por quê? Porque aí eu já estava empolgada, já queria ser candidata a deputada estadual e eu senti dificuldades do nosso partido, que é uma das coisas negativas que existem nos partidos. Os nossos partidos políticos, lamentavelmente, eles têm, na teoria, um projeto maravilhoso. Você vê, a ideologia do partido é ótima, não há mais ideologia. Lamentavelmente... Só no estatuto do partido que se parece muito, não? Estatuto do partido. Na hora da escolha dos candidatos, então a gente vê que os preferenciais são os donos dos partidos. E se você é uma pessoa simples, você não está com um cabedal de votos na mão, ou não tem situação financeira para enfrentar, você vai sendo colocado de lado. E aí eu saí do partido. Eu vi que não tinha apoio, saí do partido. Não tinha espaço lá. Não tem espaço. Mas são todos iguais. Todos iguais, não são diferentes.
Aí tive que enfrentar entrar no coisa. Graças a Deus eu não tenho inimizade com ninguém. Eu consegui sair da política, graças a Deus, sem nenhum problema, porque eu acho que democracia, se alguém... Eu pratico a democracia. Se você tem seu candidato, eu tenho que respeitar. Se você tem seu apoio, eu tenho que respeitar. Embora a gente tenha que enfrentar o palanque, é diferente. Olha, a mulher, a discriminação com a mulher é muito grande, mas na hora que você está no palanque, você tem alguma posição, é todo mundo igual. Aí você não é mulher, você é a candidata que está prejudicando alguém. Então isso é natural da disputa, é uma coisa natural. E eu enfrentei do mesmo jeito. E sempre fui muito bem tratada por todos. Aí saí fazendo a campanha política. Naquela época a gente fazia comício desde cedo. Teve um dia que eu saí daqui e comecei a fazer comício em Tangará. De Tangará eu fui para Currais Novos. Eu lembro demais que Radi Pereira tinha sumido e a gente chegava e quando eu cheguei que ia fazer, fui lá na casa dele para dizer que ia fazer um comício. Aí Dona Alda disse, o juiz, doutor Cristóvão, não deixa fazer comício assim não. Aí eu disse, impossível. Aí liguei para Cristóvão. Doutor Cristóvão, eu estou querendo fazer um comício assim, na feira. E me disseram isso, não, Ana, eu quero saber para não haver dois no mesmo momento. Eu digo, eu sabia que o senhor tem, eu conheço o seu trabalho, pode fazer seu comício. Né? Era juiz. Aí eu fui para a feira, fazer o comício na feira. Aí fiz o comício na feira quase 11 horas. De lá eu saí para a Zona Oeste. Quando eu desci do comício, me lembro de mais uma senhorinha que estava meio embriagada, abraçou-se comigo. Eu vi a hora cair por cima das panelas. Mas me segurei e fui embora. Aí vamos embora. Aí eu chego em Patu, sem apoio nenhum. Tinha um colega meu, irmão de Marilene Dantas, de Jéssica Janduís. Aí eu fui lá na casa dele e disse, olha, eu vou fazer um comício aqui, mas você não se preocupe não, porque eu sabia que ele tinha outro apoio. Você não precisa subir no palanque não, fica à vontade. Mas Ana, é comício relâmpago. Eu botei o carro de som, ficou na praça, em frente àquele paredão maravilhoso, em frente a uma rua assim. E comecei a falar, isso eram umas 4 horas da tarde já. Aí eu comecei a falar e chegando pouca gente. Quando foi com um certo momento, eu vi, parecia um formigueiro, o povo saindo de dentro de casa. Aí eu olhei lá no alto, vi o povo saindo da rua. Aí eu segurei o discurso, eu converso muito, segurei o discurso, a praça encheu de gente, foi um comício bem razoável. Aí quando eu disse que saí de Jesus, mas Ana, você viesse de novo aqui, era bom demais. Eu disse, mas eu não tenho mais tempo, agora eu vou sair por aqui. Aí fui para Itaú. Então minha campanha foi desse jeito. Mossoró, eu parei em frente ao Armazém Narciso, meio-dia, e fiz o discurso. Então eu desafiei muitas coisas. Não é todo dia que se vê uma mulher num palanque, né? Principalmente naquela época. Aí eu saía só, eu não saía, porque todo mundo só queria com o governador. Eu sabia que o governador não tinha oportunidade de falar. Ali, né? Tinha muita gente. Eu saí só. Havia muitos herdeiros ali, muitos né? Herdeiros ali, muitos herdeiros. Das campanhas anteriores. Como eu nunca tive herança, então essa vai assim. Aí a senhora teve quantos votos na campanha para deputado estadual? Para deputado estadual foi quase 13 mil votos. Eu dormi deputada e acordei suplente. Na apuração. Né? Não, porque o outro candidato passou à frente. Pouco voto, a apuração naquele tempo era... Demorava um pouco mais. Como jornalista, eu gostava mais daquele tempo, né? Daquela expectativa. A gente contava votos lá na Rádio Potilha, Diário de Natal. Era pouco. Ficava 3, 4 dias sem dormir, contando votos. Era uma sensação muito... Para nós jornalistas era um momento de muita agitação nas redações. Ainda fui candidata em 90, só mais para mostrar a posição que eu tinha em Santa Cruz. E Santa Cruz me deu todo
O respaldo. A deputada viveu um momento interessante porque ela foi constituinte, a terceira mulher constituinte. No intervalo, daqui a pouco, e olha aqui a Constituição. A gente volta. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. Para o meu filho, deixe uma boa escola, meus valores e uma bola de futebol novinha. Para Márcia, minha mulher, deixo todos os bons momentos que vivemos juntos. Para a família do Antônio, que precisava tanto de um transplante, eu deixo o Antônio. Seja você também um doador de órgãos. Avise sua família. Uma campanha Assembleia Legislativa. No terceiro e último bloco, nós vamos conversar agora com a deputada constituinte, a advogada Ana Maria Cavalcante. Ela foi a terceira deputada constituinte na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, em 1936, com Maria do Céu Fernandes, né, que é a primeira parlamentar. E primeira, né, parlamentar. 31 anos depois veio Dona Mônica Nóbrega. Exato. E 22 anos depois, Ana Maria Cavalcante. Seus companheiros de constituinte de 89, Amaro Marinho, Carlos Augusto Rosado, Carlos Eduardo Alves, Cipriano Correia, Miranda da Caixa, Francisco de Assis Miranda, Gastão Mariz, Getúlio Rego, Irami Araújo, vice-prefeito de Caicó, Zé Adécio, Arnóbio Abreu, de saudosa memória, José Dias de Souza Martins, Zé Patrício Figueiredo Júnior, Kleber Bezerra, Laírio Rosado, Leôndas Ferreira, Manuel do Carmo, Nelson Freire, Nelson Queiroz, Paulo de Tasso Fernandes, Paulo Montenegro, Raimundo Fernandes, Carlos Mota, Robson Faria, Rui Barbosa, Valério Mesquita, Vivaldo Costa. Dá 27 porque alguns saíram para o governo do Estado, né? Secretário do Estado e tal. Gostou da experiência da Constituinte de 89? Para mim presidiu alguma comissão? Presidi a Comissão de Economia. A nossa comissão... Uma advogada presidindo a nossa... De Economia. Mas fez andar. Eu era do Diário Natal na época, lembro bem do trabalho. Era uma das comissões mais atuantes que se reuniu, graças a Deus. Era composta por... Aqui está o relatório da comissão. Ainda o original. Você guarda com todo carinho. Então era composto por mim, deputada Ana Maria, deputado Manuel do Carmo, deputado Nelson Freire, deputado Rui Barbosa, deputado Paulo Montenegro. E o deputado Nelson Freire foi o relator. Então nós tivemos uma comissão que se reunia sempre. E eles compareceram bastante, porque às vezes outras comissões não havia tanta frequência. Nós tivemos que chamar, inclusive eu chamei, estava sendo discutida alguma situação sobre, lembro bem, sobre abrir aos domingos o comércio. E nada de aparecer. Aí eu mandei chamar a representante da classe... Audiência pública. Eu mandei chamar. Eu só disse, vocês ficam reivindicando tudo e não estão prestando atenção ao que está acontecendo aqui. Aqui está acontecendo uma discussão para mexer no trabalho de vocês. Então é importante que vocês vejam que a Constituinte está reunida e que vai afetar. Mas terminamos tudo bem, foi aprovado o relatório por unanimidade, que aqui está a Constituição, que quem vê a Assembleia vai ver esse acervo maravilhoso que é o memorial, trabalho de Bernadette e toda a equipe. É bom ressaltar
a dificuldade de se fazer um trabalho desse. Trabalho de formiguinha. Trabalho de formiguinha e trabalho de monstro, porque você resgatar 180 de 180 anos de história. 180 anos de uma casa legislativa, quando não era guardado, não havia microfilmagem, não havia nada. E ela começou trabalhando. Eu mesmo tive dificuldade de mandar algumas peças para aqui. Então, eu quero parabenizar toda a equipe do memorial. A vocês, jornalistas, que nos deram também essa oportunidade, porque cada vez que vinha a imprensa participar e tomar conhecimento, deixa a história marcada nos jornais, deixa a história marcada no coração do povo. Deputada Ana Maria, a senhora foi deputada com 23 deputados, homens, né? Como foi essa experiência naquela época, ser uma deputada mulher? Olha, como eu disse a você, eu nunca me preocupei em enfrentar trabalho com homens, porque na Secretaria de Tributação a gente tinha mais homens do que mulher. Quando eu comecei a trabalhar foi assim. E eu vou dizer uma coisa, eu trabalho com os homens com a maior naturalidade, tanto sendo chefiada por eles como chefiando. Eu já tive muitos homens sob a minha chefia e a gente se entendeu muito bem. Porque eu acho o seguinte, nós somos iguais. A nossa diferença é importante que tenha, porque, olha, homem e mulher é a coisa melhor que pode acontecer. Mas a igualdade mental, a igualdade cultural, essa não tem problema. E eu trabalho com todo mundo participando, discutindo, ressalvando. E tem mais, quando tem que bater na mesa para brigar, a gente briga. Os Queiroz pisava no pé de todo mundo. Quando vinha pisar no meu pé que discutia, aí eu revidava. Aí ele ficava possesso. Um dia Vivaldo disse, aí Vivaldo não queria dar a palavra, que era o presidente da Assembleia, eu disse, eu quero a palavra, eu tenho que fazer. Aí rebati. Aí depois Vivaldo disse, Aninha, ele me chamava muito Aninha, Vivaldo me conhece desde eu adolescente. Aninha, Nelsinho, é daquele jeito, mas ele vai escutar também, eu também sou desse jeito. Se ele bater forte, ele leva forte a resposta. Dentro de uma discussão democrática, dentro sem agressões, sem nada, mas não fica sem resposta, não. Mulher arretada, viu, Aloísio? Ele chegou, uma vez ele chegou, eu entrei, a gente ficava na antessala e chegava, começava a conversar na sala do presidente. Aí eu entrando, aí Nelson Queiroz disse, como é, Ana, lá quem manda, como é que manda homem, mulher, manda homem e tudo. Não é furunco, uma coisa que tinha assim, um ditozinho popular. Aí eu disse, não, sabe, não se preocupe não, Nelson, lá em casa é menos do que o que Terezinha faz com você. E ela é a esposa dele. Aí a turma caiu na risada. Então a gente brincava muito, as discussões que a gente tinha eram discussões naturais, defendendo um lado, defendendo o outro, mas assim, discussão natural. Deputada, o trabalho do Constituinte Estadual, ele tem um certo limite em função do texto maior, da lei maior, que já era a Constituição de 88. Alguns temas são comuns aos entes, né? Pode suplementar, né, a Constituinte Estadual, mas vocês caminharam bem, pelo menos na sua comissão, a Constituinte Estadual caminhou bem. Caminhou bem. Até onde era permitido sair do texto maior. Como a Constituição Federal é a lei maior, você não pode ultrapassar esses limites. Você tem a competência de legislar sobre o que for da competência da lei estadual, mas você não pode ultrapassar os limites. Inclusive, algumas coisas da Constituição, eu acho que na hora que os deputados federais, nossa representação de senadores, a hora que tiver uma emenda, já devia pensar que tem muitos funcionários prejudicados, principalmente os remanescentes do Banderner, que até hoje tem gente sofrendo essas consequências,
que ficaram no limbo, vou dizer assim, porque nem foram aproveitados no quadro pessoal, porque o Bandeira fechou depois da Constituição de 88 e não pode haver aproveitamento. Tem muita gente na interinidade sem saber o que vai fazer, que sem culpa nenhuma foram... E alguns obrigados a permanecer na ativa com medo da aposentadoria, com a perda enorme. Tudo. Então tá para ser resolvido algumas pendências. Tem o Bandeira e o BDRN. As duas situações que esses funcionários estão altamente prejudicados. Nós tivemos pessoas que se suicidaram, outros, coitados, ficaram alcoólatras e por aí vai. Perderam a família. Perderam a família, foi um desastre. Perderam a referência. Olha, porque se joga muito a culpa no funcionário de a coisa não funciona. Não é verdade. Não é verdade. O que acontece é que a politicagem, a colocação de pessoas sem formação em cargos comissionados, nem o chefe trabalha, não sabe dirigir o trabalho. E os cargos comissionados, de um modo geral, são políticos, são cargos políticos. Eu acho que sim, tem que ser cargo político, mas com competência. Eu acho também que se tem que cuidar do Estado. Nós estamos sofrendo muito. Por quê? Porque está havendo ou incompetência ou um laissez-faire de muitas pessoas que estão em cargo comissionado e não coisa. Outra coisa, a burocracia está excessiva. Para evitar a corrupção, aí colocaram N entraves para gente. O administrador está sofrendo muito para poder executar um projeto. Um projeto licitatório hoje é uma guerra. A lei 8666, eu acho que metade já está na lata do lixo. E está afastando pessoas de bem que querem ser fornecedores ou prestadores de serviço e tem medo. E outra coisa, hoje, foi bom você tocar nesse assunto, hoje eu conheço várias pessoas que não querem mais ser ordenador de despesa. Exatamente. Porque ou ele leva o trabalho para casa, assume tudo, ou ele não tem segurança do que está ordenando. E as entrelinhas que tem? Vai ter problema pro resto da vida. O resto da vida, fica respondendo vai processo. Vai ser convocado pelo Diário Oficial daqui a Acho até que deveria se cuidar antes de concluir o processo. Devia haver uma fiscalização antes do processo finalizado. Não, vai se fiscalizar depois do processo finalizado. Então, dificuldades tem muitas. Tem fundos aí criados, o fundo do idoso, o fundo não sei de quê, que não sai do papel. É impraticável você fazer. Você entrar no governo federal, no Sincov, é difícil você levar um projeto. Eu estou dirigindo uma associação e vou agora, sou candidata única à Associação Nacional dos Clubes... Associação Nacional? Associação Brasileira dos Clubes da Melhor Idade. Sim. Que muita gente diz melhor idade por quê? Melhor idade do idoso por quê? Porque agora a gente tem liberdade. Eu não preciso mais trabalhar. Eu já trabalhei, eu já tenho minha aposentadoria, ou muito ou pouco, ou o que for, mas a minha missão foi cumprida, oficial. Então eu trabalho voluntário. Você sabe onde o seu bodoque alcança e vai em frente. Vai. E essa entidade foi criada há mais de 30 anos pelo Ministério do Turismo e pela Embratur para desenvolvimento do turismo sênior. E foi a arrancada que deu o turismo Na Europa, sênior. o turismo dessa idade é muito forte. E aqui já 30% da fatia do mercado já é de idoso. Deputada, me parece que a senhora continua lutando pelos direitos, ou seja, pela sociedade. Claro. Parece que a política não saiu da senhora, não a política partidária, mas a política mesmo para o cidadão. Qual foi o maior aprendizado que a senhora teve desse 1 ano como deputada estadual? Foi justamente esse da Constituinte, como estava muito ligada a mim, como advogada, mas o aprendizado todinho da Constituinte foi que todos os deputados se debruçaram tentando o melhor. Porque muitas vezes são acusados de não fazer nada. Não é verdade, se faz sim. Só que
a legislatura não é tão fácil como se pensa. Você precisa ter muito cuidado no que está fazendo. Você está lidando representando o povo. E cada um ali tem seu modo de ser. Então, você muitas vezes pode ver um deputado altamente capacitado, com cursos de doutorado, com muito estudo, e ver um deputado, que não é o nosso caso, mas pode ser um deputado que não tenha tanto conhecimento, mas ele é do povo. Ele traz os anseios do povo. Na minha caminhada, eu vi, nessa época, vereadores semi-analfabetos, mas altamente inteligentes, era uma pessoa de idade, e que ele dizia a mim, eu estou dando trabalho, ele dizia até que era analfabeto, mas eu estou fazendo muito mais do que os outros. E realmente era em município pequeno, e ele tinha uma postura de parlamentar, muito mais do que muitas pessoas com cultura. Então aqui é a casa do povo mesmo, e ela deve ser assim. Dificuldade tem porque nem sempre se pode fazer o que se quer. Um colegiado, como é a Assembleia, é um colegiado que você precisa ter muito cuidado na postura. Você tem, às vezes, quer fazer alguma coisa, você tem o partido que está lhe tolhendo, que você tem que seguir a linha do partido, senão você está sendo infiel ao partido e muitas vezes você fica tolhido. A minha felicidade foi porque era constituinte nesse primeiro ano, porque eu acho que terminava um dia, eu tinha sei feito lá, alguma coisa, né? Porque na Constituinte todo mundo estava a favor daquele projeto, que era justamente a lei maior para o Estado. E foi um trabalho muito bom, foi um trabalho de fôlego, todo mundo trabalhou direitinho, todo mundo teve interesse. Então, para mim, foi uma experiência muito boa e não me deu trabalho, os homens não me deram trabalho, não. Talvez eu tenha dado mais trabalho a eles. Se arrepende de alguma coisa? Não. Porque, como eu disse, eu me apaixono pelas coisas que eu estou fazendo, mas eu não deixo que a paixão tome conta de mim. Então, eu gosto da política, eu sou política, eu gosto de ver o sucesso das pessoas, mas eu não sinto falta de não ser candidata. Para mim foi uma experiência na minha vida, porque várias experiências disso. Quando eu digo minha vida é um acidente sempre de percurso. Graças a Deus, bons acidentes. Então eu vou caminhando. Deputada, o Constituinte Federal, a Câmara e o Senado, o Constituinte, o Parlamento de 2015 tenta fazer uma mini reforma política. A senhora vem acompanhando essa mini reforma, o que é que acha? Olha, eu estou acompanhando e estou vendo que um grande mal que está acontecendo no Parlamento Federal é que estão fazendo leis com o sentido de chamar a atenção da população. Eu acho que é muito demagógico. Então, você diminuir um tempo de campanha, você deixar sem financiamento, não sei o quê, só vai beneficiar quem já está no pódio, quem já está lá em cima, que já é conhecido. Você, como jornalista, sabe disso. Não haverá renovação, portanto, do Não vai parlamento. haver, os caciques continuam mandando, certo? Porque o Brasil todo é de caciques. O Brasil todo é formado por oligarquias que ainda continuam influenciando. Pode ser que alguém conteste o que eu estou dizendo, mas é uma verdade. Você não vê quase ninguém candidato porque eu sou uma pessoa simples do povo. Todo mundo diz que é do povo, mas a raiz mesmo, eu gostaria que os jovens fizessem campanha, fossem fazer política. Porque eu ainda peguei política na universidade, eu ainda fui presidente de diretório, eu ainda fiz política na universidade. A gente ainda segurou alguma coisa. Os jovens não estão fazendo política. Os jovens estão protestando as coisas aleatoriamente. De repente vem uma onda, vem na internet e protesta isso, protesta aquilo.
por que não faz jovens mesmo tomando conta dessas coisas? Eu lamento que a gente esteja com jovens fora do partido, porque é apaixonante a política. Você muda as estruturas através da política. E o Brasil está envelhecendo. O Brasil está envelhecendo. A população brasileira está envelhecendo. Então, esses jovens têm que tomar conta. Deveria haver um incentivo nas universidades para que se faça política. Mas o povo tem medo de jovem. Então, eu digo aos jovens, o jovem vão talvez à tenha rua. medo da política, né? Não, é porque acha que não tem jeito, nenhum político presta. Não é Tá isso. sem esperança. Não é isso. Não pode perder a esperança. Você não pode desistir. Você tem que lutar por alguma coisa que lhe faça sentido viver. A gente tem que lutar pela nossa própria subsistência, a gente tem que cuidar do nosso trabalho, do nosso emprego, mas não pode se acomodar. Então, eu continuo trabalhando. Eu estou nessa associação e vou pegar uma fatia difícil, porque a Associação Nacional está em crise, mas eu vou mexer com tudo, vou andar esse Brasil todo e vou mexer. A primeira coisa que eu vou fazer ao assumir é pedir audiência ao nosso ministro do Turismo, que é o nosso Henrique Eduardo. Então eu vou conversar, vou levar inclusive todos os presidentes para a audiência, já disse ao pessoal. Então é mais um desafio para mim. Viva a dona Ana Maria Cavalcante. Continua lutando. Agora é de Farias, viu? Farias no plural. Farias no plural. Por quê? Porque eu me divorciei, embora meus filhos sejam Monteiro Cavalcante, meu ex-marido é Monteiro Cavalcante. Somos amigos, meu marido é um amigo, é um companheiro ainda de luta, qual a gente mantém o contato, mas a vida leva a que cada um tome o seu caminho. Muito obrigado, deputada, muito obrigado, Juliana. Obrigada. A conversa no memorial agradece a presença de todos, renovando o convite para visitar o memorial no segundo pavimento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Eu agradeço também, agradeço a Juliana, agradeço a você e quero que me chamem de você, que ficaram senhora o tempo todo. Deixa eu só dizer uma coisa, Luiz, uma palavra que eu diria para Ana Maria: inquieta. Inquieta. Não é? Sou, realmente eu sou. Então, adorei conhecer a senhora. Muito obrigada. Luiz, eu já conheço de muito tempo, admiro muito o trabalho dele, sei que é muito um jornalista de muito valor e estou vendo que você também é. Obrigada. E convido vocês para conhecer a nossa associação, na Avenida Deodoro 249, e vocês vão ver que envelhecer com alegria vale a pena. Não pode desistir. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez ao telespectador e até o próximo encontro.